o texto que nós estamos referindo nessa lista de pregação é sobre 1 Samuel capítulo 15, o pecado do rei Saul. Porque rei Saul trouxe para o acampamento de Israel algo que era interdito, proibido. O que aconteceu lá com Josué, quando eles foram, e o povo de Israel, quando eles foram conquistar Ai. Eles conquistaram Jericó, que é uma cidade forte. Ai é uma cidade fraca, e ali foram derrotados. Como eles conquistaram uma cidade forte, foram derrotados por fracos. Deus não estava com eles. Então existia um poder extraordinário, e existe esse poder extraordinário que está com o cristão verdadeiro. Por isso, Deus disse a Josué: vocês não poderão vencer os seus inimigos. Eu não estarei convosco enquanto não tirar o interdito, a coisa proibida que está instalada no acampamento. Josué, lá no capítulo 7, a respeito da conquista de Jericó e de Ai, no capítulo 6, Jericó e Ai, no capítulo 7 e 8. Então Josué convocou o povo conforme a ordem do Senhor, convoca as tribos, as famílias e o homem que Deus designar, que roubou aquilo que não deveria, pegou do interdito lá de Jericó e colocou na sua tenda, será apedrejado e queimado no fogo. Ele e tudo que possui. Olha a gravidade da situação por causa do interdito. Coisa que Deus abomina, que às vezes está instalado. Às vezes, sim, porque eu não estou falando a todos, mas você pode ter essas coisas na sua casa, na sua vida, no seu coração instalado e não sabe. Está sendo lisonjeado e fortalecido e enganado por falsos pastores, falsos padres, falsos mestres, falsos pregadores. E você vai ser condenado com sua família. Você vai ser condenado, tanto quanto eles. Porque estão carregando interditos, coisas que Deus abomina no coração. E eles não estão pregando, profetizando a verdade, mas a mentira, a ilusão da cabeça deles. É assim mesmo, temos que ser felizes e profetizam glória, bênção para a sua vida. Mas não querem de modo algum repreender, admoestar, corrigir, alertar o povo a respeito do que eu estou falando, o interdito. Tem muita coisa errada dentro da casa do crente e do católico. Muita coisa. Na igreja também, nas igrejas em geral. É preciso falar. Mas quem quer obedecer? O que aconteceu com o rei Saul? O pecado de Davi, depois que vai se tornar rei, vai ser maior do que o de Saul. O problema é que Davi se humilhou. Ele se arrependeu e se humilhou. Sofreu as consequências, sim, mas o arrependimento de Saul foi efêmero, superficial. Ele não estava arrependido quando disse a Samuel, lá no capítulo 15, 1 Samuel 15, eu pequei, eu desobedeci às ordens de Deus, é verdade, mas não era de coração. E quanta gente se arrepende, tem uma humildade fingida, uma caridade fingida. Fé artificial, fé humana. Existe a fé humana e a fé divina. Fé humana. Fé humana os pagãos também têm. Pensamento positivo. Muitos têm. Mas estou falando da fé viva e verdadeira. Daquele que crê e guarda e pratica os mandamentos que Jesus deixou para nós, nos evangelhos e nas cartas. Não é só ouvinte da palavra, mas é praticante da palavra. Só alguns. Infelizmente, só alguns são escolhidos e eleitos, só alguns que praticam a palavra. Porque exige o quê? Disciplina espiritual, sacrifício, esforço, sim? E muito esforço e sacrifício. Porque quando o interdito aparece, ele aparece lá no seu computador, no seu celular. Se o julgamento começar pelo celular, meu irmão e minha irmã, e você é surpreendido e é pego, abre o celular, pessoas que entendem demais, vai ver o que você anda acessando, o que você anda vendo. Gente velha. Estou falando de homens, mulheres também, mas
principalmente homens velhos, que estão acessando lá, que você está vendo, está compartilhando. É um horror. E ali a palavra de Deus nos tinha dito que tenha em extremo horror e abominação aquilo que é interdito, que Deus odeia. Porque senão você é e se torna amaldiçoado a sua vida e você está voltado à condenação se não arrancar isso do coração, se não remover, ser purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Senão vocês vão se perder. Há quanto interdito no meio das famílias. Os carismáticos, os católicos, os evangélicos. Às vezes os pais, o pai ou a mãe está na igreja, está no grupo de oração, às vezes é um pregador até, pessoas que são ministros ou têm cargos na igreja, mas os filhos que moram lá na sua casa estão lá no videogame, estão lá se prostituindo através das mídias, lá no seu quarto. Sim, a devassidão, a imoralidade, tem de tudo ali. E você sabe e não faz nada, permite tudo dentro da sua casa. Às vezes, até o pai ou a mãe mesmo que participam gostam das festas dos pagãos, trazem músicas. Até para a igreja a gente vê isso, nas igrejas, ainda hoje. Trazem banda, trazem conjunto, pessoas que cantam, que tocam músicas pagãs, que andam nas trevas, na escuridão. Uma vida imunda e perversa para cantar e tocar e movimentar a festa nas igrejas. Isso acontece também, essas novelas, esses programas, esses filmes, através do celular, do tablet, computador, na televisão. É interdito, coisa maldita que Deus odeia, coisa do mundo. Contamina a família toda. Às vezes o pai ou a mãe não vê, mas permite seus filhos que moram ali ver. Sim, estão contaminados. O lar está contaminado, a vida está contaminada e você, o pai, a mãe, é responsável. Responsável por tudo que acontece na sua casa. O interdito está ali. Seu caminho, sua vida, a vida de seus filhos está amaldiçoada. Aparentemente parece que a família está feliz, está tudo bem, estão ganhando um bom dinheiro. Mas não está diante de Deus. Se morrer nessa situação, para onde vai? Porque a raiz, a origem, o mal está lá dentro. Lá. Já se tornou uma idolatria instalada no coração do crente, do católico, do cristão. Instalou-se lá. E a pessoa está viciada. Como ganhar dinheiro? Muito dinheiro. Sexualidade. Se contamina com a mulher do próximo. Adultério. Prostituição. São interdito. Sim, coisas que no Antigo Testamento era pena de morte. O adúltero era pena de morte. Você pensa que só o homicida é que morria? Não, o adúltero também. E hoje, Deus não manda você assassinar e matar. Claro, nem o adúltero, nem o avarento, nem o falso, desonesto. Não, o criminoso, não. Ele ordena que você pregue a verdade, a palavra de Deus. Porque o que vai acontecer depois será muito pior do que executar o adúltero, o assassino. Muito pior o que vai acontecer depois. Porque Deus não mudou. As pessoas eram executadas naquele tempo. Mas isso é o pior? Não, o pior vem depois. O que Jesus disse aos discípulos: não temam aqueles que matam o corpo, e depois disso não pode fazer mais nada. Temam aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. No inferno, no lago de fogo, onde os
ser humano vai sofrer corpo, alma e espírito. E muitos não acreditam nisso. Não acreditam em ressurreição. Vivem uma vida religiosa superficial. A igreja e as igrejas se tornaram quase como um clube, uma sociedade onde as pessoas se reúnem, mas não se convertem verdadeiramente. Pastores e padres, com suas pregações xoxa, são professores, como que de escola, de universidade, falando a um povo morto, que precisa ser ressuscitado. Você não vê verdadeiras conversões. As pessoas já não estão amando como deveriam amar. O segundo mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo. Nem ao primeiro, quanto mais ao segundo. Então, o católico, o crente, o cristão, são poucos os que estão amando de verdade. Então, é claro que existe grau de amor, de santidade. Tem os grandes santos e os pequenos santos, sim. Tem aqueles que amam muito mais e aqueles que amam menos. Depende da sua consagração, da sua vida espiritual, de como e quando você anda com Deus. Você é um dos discípulos que anda junto com Jesus, você é um dos discípulos que anda um pouco mais longe, mas é discípulo. Tem os maiores no reino de Deus e tem os menores no reino de Deus. Sim, existe essa hierarquia, é verdade. Essa hierarquia existe, tanto no céu como na terra. Lá também. Mas existe muito católico falso, crente falso. Infelizmente, autoridades religiosas falsas, infelizmente. Por quê? Estão contaminados com a imoralidade, com o dinheiro. Quanto crente ladrão, desonesto. Quanto católico ladrão, desonesto. Uns são até assassinos. Assassinos. Quanto crente e católico soberbo, orgulhoso, vaidoso, cheio de vanglória, buscando honra e glória e fama para si mesmo. Quanta gente, crente católico, tratando as pessoas com discriminação, descaso. Na igreja, no lugar onde trabalha, na comunidade. Você vê na expressão da pessoa. E a atitude? Não gostam de ajudar. Existe interesse por trás. Amam o dinheiro. E, se possível, se tiver que ser desonesto para manter o que tem, se tiver que desprezar os outros para não ajudar, fazem isso. Isso sempre existiu, é verdade. Sempre. E se a gente lê e estuda os evangelhos e as cartas dos apóstolos, a gente vai ver que naquele tempo deles existia essa espécie de gente. Sim, são todos iguais? Não. Todos amam no mesmo nível? Não. Mas, infelizmente, são poucos aqueles que se salvam. Infelizmente, está registrado na palavra de Deus. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e raros são os que entram por aí. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que caminham por ela. Porta larga. É no mundo? Não. Nas igrejas. Pessoal que frequenta a igreja, senta nos bancos. E esse povo que prega, que administra, que trabalha, tem função, ministério, dentro das igrejas. Estou falando de um modo geral, não condenando nem apontando nenhuma e nem outra, por nomes, de jeito nenhum. Estou pregando para todos, pagãos, ateus, carismáticos, evangélicos, católicos. Estou pregando para todos. Vamos para o próximo vídeo, o quinto vídeo.